quando nós olhamos para este mundo e como nós temos lidado com as circunstâncias que se apresentam diante de nós, a gente vê que o mundo ele tem, querendo ou não, influenciado negativamente na nossa vida, especificamente na nossa qualidade de vida, mais especificamente na questão da nossa vida social. E falando mais ainda especificamente no quesito família. Muitas vezes nós acabamos sendo envolvidos pelas nossas tarefas, pelas nossas obrigações, por tudo aquilo que nós acabamos nos envolvendo e vamos nos ocupando. A nossa vida é uma constante acúmulos de ocupações, e se a gente não parar para observar isso, para prestar atenção nisso, nós estamos muito ocupados com coisas, mas nada ocupado com pessoas. Então nós temos que estar muito atento, porque cada dia mais a nossa vida tem se tornado uma grande correria. Para quem trabalha, para quem tem as suas atividades, para quem estuda, a gente vai ver que a nossa qualidade de vida, de convivência dentro dos nossos lares, ela decaiu muito. E se a gente não parar para administrar isso, se a gente continuar se ocupando, se a gente negligenciar as horas que nos são concedidas e a questão da administração dessas horas, nós vamos viver uma vida sem tempo, acima de tudo, sem tempo para pessoas. Teremos tempo para tudo, teremos tempo para trabalhar, de repente teremos tempo para nos divertir, teremos tempo para conversar com outras pessoas, mas não teremos tempo para viver a vida de comunhão dentro do lar. E essa palavra que eu inicio, ela não é uma chamada de atenção, não é uma exortação à igreja, mas é, infelizmente, uma dura realidade, em que eu mesmo me coloco nessa situação. Mas há um momento em que nós temos a oportunidade de reunir as pessoas e ouvi-las, ou nos fazermos ouvir. E muitas vezes nós negligenciamos, não damos valor, até mesmo por aquilo que a gente está acostumado a viver. E esse momento é o momento, por exemplo, da ceia, é o momento da janta. Vocês vão sair daqui, alguns, quem já não jantou, chegarão nos seus lares e participarão, da janta. E como nós costumamos fazer hoje em dia? Pegamos o celular, vamos para um lugar, outro vai assistir a TV, outro vai para um canto, e nós perdemos este momento de contato, este momento de comunhão, de ouvir as pessoas. É um momento de ceia, irmãos, o momento da refeição, é um momento também para aproximar, sempre foi isso. A gente vê lá no sul, quando a gente está lá no sul, as pessoas, todas elas se reúnem e aproveitam este momento. As pessoas saem do seu trabalho e vão para casa para almoçar. E isso mantém aquela qualidade de cidadezinha do interior, em qual as pessoas sabem da vida dos seus filhos, têm aquele momento de contato com as pessoas. Eu inicio esta mensagem falando a respeito da qualidade do relacionamento, a necessidade de nos mantermos em comunhão, porque esta comunhão que nós iniciamos aqui, ela reflete também na nossa comunhão com Deus. Quando nós não estamos bem, quando nós temos dificuldade, quando muitas vezes nós não paramos para dar atenção às outras pessoas, corremos também o risco de viver isso na nossa vida espiritual. E quando nós somos chamados à mesa do Senhor, este é o momento de reflexão, este é o momento de nós ouvirmos aquilo que o Pai, o nosso Pai Celestial, tem a nos falar. Este é o momento que nós temos que nos abrir para Ele e falar a respeito daquilo que há de mal, aquilo que está nos incomodando. Nesta noite, irmãos, o Espírito Santo de Deus
venha trabalhar no nosso coração, quer trabalhar no nosso coração, para que nós possamos refletir em como nós temos lidado com a nossa vida, como nós temos lidado com aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós, como temos vivido esta vida que nós dizemos ter de comunhão com o Senhor. É necessário reconquistarmos o senso de respeito ao Senhor, reconquistarmos esta ideia de que o Senhor se faz presente em nosso meio, e nesse instante Ele aqui está nos chamando para participar da ceia, nos convidando a ouvir aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. E quando nós nos reunimos em torno dessa mesa, temos que lembrar que não é somente a figura de Cristo e de tudo que Ele já conquistou para cada um de nós, mas sim, é sentir a presença dEle, é lembrar e perceber o quanto Ele tem atuado na nossa vida, o quanto Ele tem nos ajudado diante de tantas limitações, de tantas dificuldades e complicações que vêm sobre a nossa vida e que nós colocamos para a nossa vida. Então, irmãos, o Senhor nos convida para um encontro com Ele. E dentro da palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, vemos uma meta bem definida do Senhor para o ser humano. É viver uma vida de comunhão com Ele. E para isso aqui estamos. O Senhor nos chama à mesa. O Senhor quer falar conosco, para que nós possamos refletir nesta vida de comunhão com Ele. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 32. E neste livro de Deuteronômio, Moisés estará no capítulo 32, especificamente. Moisés, ele está ali entoando um cântico que faz com que o povo recorde deste intento de Deus de restaurar a comunhão, de voltar à comunhão, de fazer o povo lembrar da sua história, lembrar quem é Deus e quem realmente é este povo. Deuteronômio, capítulo 32, vamos ler somente o versículo 10. Assim diz o Senhor: achou-no numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Amantíssimo Deus, que seja o Senhor ministrando ao nosso coração, que seja o Senhor, ó Deus, falando à nossa vida aquilo que precisamos ouvir. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Se você der uma olhada nos versículos anteriores, você vai ver Moisés lembrando ao povo de Deus a respeito de quem era eles. E aí o povo vai lembrar a respeito da corrupção, da rebeldia. E queridos, quando o Senhor, Ele vem falar a cada um de nós e trazer-nos à memória quem nós somos, como temos nos comportado, não há um objetivo de nos machucar, não há um objetivo de nos maltratar, ou, como costumamos dizer, jogar na nossa cara o quanto somos ingratos, o quanto somos falhos. O Senhor quer trabalhar na nossa vida e restaurar a comunhão. Ele quer que nós percebamos o quanto é necessário para cada um de nós vivermos continuamente em comunhão com Ele. E também para que nós possamos observar o quanto nós temos feito da nossa vida uma vida que agrade a Ele ou não. Diante de tudo isso, dentro deste versículo, nós percebemos três coisas que são importantes nós estarmos sempre lembrando para que a nossa vida sempre permaneça na presença de Deus. A primeira coisa que o versículo nos traz é que Deus, Ele encontra um pecador perdido e sempre machucado pelos seus pecados. Queridos irmãos, a expressão deserto, ela dá uma ideia de um local de vida difícil,
um local de perigo, um local de condições precárias, de vida de sofrimento, de vida de penúria. E essa é exatamente a condição daquele que vive uma vida sem Cristo Jesus, daquele que vive uma vida sem a presença de Deus. Esta pessoa que assim está, ela vive as suas lutas, ela vive com as incertezas da vida e ela vive com medo, ela vive apavorada, porque ela não vê nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de recurso, porque ela só está vendo a condição dela, ela só consegue ver a realidade dela. Lhe falta esperança, lhe falta o conhecimento e a certeza de que tem alguém cuidando dela. O Senhor, Ele nos encontrou nessa situação de deserto. A cada um de nós que aqui estamos, passamos por situações de dúvidas, e de repente isso foi o nosso deserto. Dúvida com relação ao futuro, dúvida com relação ao amor, dúvida com relação àquilo que é o nosso objetivo de vida. E isso fez com que a pessoa sofresse. Talvez tenha sido as angústias que a vida traz para a sua vida, e este seja o seu deserto, e isso trouxe aflição. Talvez o deserto seja a própria infidelidade a Deus, ou seja, a ausência de Deus na sua vida. A infidelidade pode ser a infidelidade de outras pessoas ou a sua própria infidelidade a essas pessoas. Pode vir a acontecer um deserto através do rancor, através do ódio. Tudo isso pode trazer para a nossa vida algo desagradável, irmãos. Quanto de nós estávamos nessas condições? Quantos de nós muitas vezes nos encontramos em condições semelhantes a um deserto? Mas louvado seja o Senhor, que quando Ele nos vê nessa situação, Ele vem ao nosso socorro, Ele vem ao nosso auxílio e faz como fez com o povo de Israel no deserto. O que falta? Falta alimento, falta sustento, falta água para que você continue a caminhar. O Senhor vai produzindo tudo aquilo que é necessário para a nossa vida no deserto. E Ele faz isso para que nós possamos perceber que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus que provê, que Ele é o Deus que cuida de nós. Muitas vezes, e eu falei aqui no momento de oração, nos falta recursos financeiros. Foi dito pela nossa irmã no momento de oração também a respeito disso. E é exatamente nesses momentos que nós vamos ver o Senhor atuando. Você não tem trabalho, você não tem aonde tirar o sustento para a tua vida, mas Deus entra com a providência. Deus entra com o recurso. Deus traz para a tua vida aquilo que você precisa. Mas por que Deus faz isso? Deus faz isso porque Ele te ama. Deus faz isso porque tem um propósito para a tua vida. Deus faz isso porque Ele tem um plano maior para você. E o que Ele quer é que você esteja vivendo uma vida de comunhão com Ele. Muitas vezes o deserto também pode ser um local de ensinamento de Deus. E aí o Senhor quer produzir em cada um de nós o arrependimento, porque as nossas ações, as nossas atitudes ou falta delas nos levaram àquela situação. Então o Senhor quer que nós venhamos nos arrepender daquilo e que nós venhamos converter-nos ao Senhor. E aí, irmãos, quando nós aceitamos isso como verdade e necessidade da nossa vida, o Senhor entra e traz todos os benefícios que nos são necessários. A segunda verdade que eu vejo neste versículo é que Deus, Ele nos protege. O primeiro benefício é a proteção de Deus. A expressão trazer ao redor significa proteger. O Senhor, Ele, como nós conhecemos na palavra dele, acampa os anjos
ao nosso redor. O Senhor sempre está pronto a nos proteger, a nos guardar, porque somos preciosos, somos pessoas importantes para Ele. Mas, assim como participar da ceia para aquela época, necessitava as pessoas terem a comunhão ali, principalmente com o chefe da família, os filhos deveriam estar ali em comunhão com o seu pai, obedecerem ao seu pai, porque se não fosse assim, ele não tinha direito de participar daquela ceia. Também é para a nossa vida espiritual, para que nós possamos depender da totalidade daquilo que tem para nós, para que possamos experimentar isso. A primeira coisa que precisamos tomar como atitude é aceitar a autoridade de Deus. E aceitar a autoridade de Deus está aqui, irmãos. Conhecer a palavra, colocar ela em prática na nossa vida, que esta é a autoridade sobre nós. É ela que nos revela a verdade. É ela que nos revela aquilo que há de mal na nossa vida, aquilo que precisa ser tratado. Quando nós somos orientados por aquilo que nós temos entendimento do que é bom, do que é certo, do que é errado, chegará um momento que nós não saberemos o que fazer. Por mais que você tenha este conhecimento, esta questão de um raciocínio lógico e rápido, chegará um momento que gerará dúvida sobre a tua vida. Mas quando você tem esta comunhão e você aceita esta autoridade de Deus sobre a tua vida, aquilo que Ele te orientar, você vai fazer. E por que é importante a autoridade e aceitar a autoridade? Porque há coisas que nós não queremos fazer. Há coisas que são difíceis para nós. Há coisas que nós não queremos abandonar. Há coisas que nós queremos abandonar e não deveríamos. Então, quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus e aceitamos esta autoridade de Deus sobre a nossa vida, nós não faremos aquilo que desejamos, aquilo que queremos, mas faremos aquilo que o Senhor manda, aquilo que Deus manda. Se estou debaixo desta autoridade e aceito esta autoridade, eu sou obediente a Deus. E aí, queridos, diante disso, eu sei que eu sou guardado pelo Senhor, e eu não tenho dúvida. Eu vivo uma vida de comunhão com Deus, eu aceito a autoridade do Senhor sobre a minha vida. Então, se Ele me manda fazer aquilo, eu sei que veio dEle, e se veio dEle, eu estou passando pela prova, eu sei que Ele está comigo desta prova. Eu não tenho dúvida, eu não vou temer, eu não vou ficar com medo, porque Deus está comigo. Eu aceito aquilo que Ele falou para mim, aquilo que Ele está me orientando, aquilo que Ele mandou para eu colocar em prática na minha vida, eu coloquei. E agora as coisas estão caminhando com dificuldade, eu vou ficar com medo? Não, porque eu ouvi a voz dele. Não foi o que eu queria, não foi aquilo que eu busquei por interesse, egoísmo ou vaidade, mas foi porque Deus mandou eu fazer, eu sou obediente, então eu estou vivendo em comunhão com Ele, e eu sei que Ele está comigo nesse momento de luta, nesse momento de dor. A terceira coisa que eu vejo aqui neste versículo é a certeza que Deus cuida. Eu falei, Deus protege, e agora eu estou falando, Deus cuida. O pastor está falando a mesma coisa? Não, são coisas distintas, irmãos. Proteção e cuidado são palavras com significados diferentes. Uma pessoa pode receber a proteção de outra, e isso não significa que ela recebe o cuidado das outras pessoas. No cuidar ocorre a preocupação, no cuidar ocorre zelo, ocorre amor, atenção. Tudo isso é necessário no cuidado. Já o que protege, ele está preocupado com a segurança. Então o nosso Pai, ele protege,
e cuida. Ele está nos guardando, está nos envolvendo nos seus braços poderosos, mas também está cuidando de nós. Ele está trazendo para a nossa vida aquilo que há de melhor, aquilo que nós precisamos. Ele está disposto a ouvir aquilo que é da tua necessidade. Ele está disposto a investir em você, e Ele tem investido na tua vida. Ele tem investido em buscar um relacionamento de aproximação contigo. Mas a grande questão é: você tem investido neste relacionamento de aproximação com Deus? Queridos, o Senhor nos fala que Ele nos protege como a menina dos olhos. O Senhor nos protege e cuida de nós. No Salmo 91, no primeiro versículo, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu ciente que estou na presença de Deus, estou sendo cuidado pelo Senhor, e agora eu posso descansar. As lutas estão ocorrendo, as batalhas estão vindo sobre a minha vida, mas eu descanso no Senhor. É a nuvem do Altíssimo dispensando proteção sobre a minha vida, aonde ninguém imaginaria que poderia acontecer. No deserto, local onde uma nuvem não chegará, mas é exatamente lá que o Senhor providenciará um grande milagre na minha vida, para que eu reconheça que Ele me ama, que Ele cuida de mim, que Ele está atento às minhas necessidades e batalhas, mas que também este momento é um momento de testemunho para as outras pessoas, que o Deus que nós servimos é um Deus que ama, é um Deus que protege, é um Deus que cuida, mesmo nas tribulações. Esta nuvem não é nada nem ninguém, senão o nosso amado Cristo Jesus, que vem sobre a nossa vida e cuida de cada um de nós. Poderemos, irmãos, alcançar o alvo, mas isso só será possível se estivermos debaixo da proteção do Senhor Jesus, se vivermos em comunhão com o Senhor Jesus. Somente com o Senhor, dia e noite, conduzindo as nossas vidas, nos orientando, que nós estaremos em condições de alcançar o alvo, a nossa meta final. Aquele que está perdido, queridos, deve olhar para o céu, olhar para a glória, olhar e buscar a orientação daquele que tudo sabe, daquele que tudo conhece. O seu caminhar deve ser dirigido pelo Senhor. Ele receberá a orientação do Espírito Santo de Deus, e somente a esse Ele dará ouvido. Então, queridos, no caminhar, seja no deserto, seja num momento de mar turbulento, nós estaremos ali sob a constante proteção e cuidado do Senhor. Foi por isso que Ele veio ao nosso encontro, para oferecer aquilo que precisamos, para oferecer o melhor para a nossa vida. Nós, servos do Senhor, precisamos olhar para o alto, a fim de receber a orientação que é necessária para a nossa vida. Precisamos olhar para Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando o povo de Israel peregrinava no deserto, ele dependia inteiramente do mover da nuvem do Senhor. Nós estamos, irmãos, vivendo isso constantemente na nossa vida. Constantemente estamos em risco, estamos em perigo, estamos sempre diante do risco de não chegar do outro lado, não chegar na terra que o Senhor preparou para nós. Mas nesse momento de risco e perigo, precisamos olhar para Cristo.
É Ele que conduz a nossa vida. Não há absolutamente caminho favorável para nós, se não for através de Cristo Jesus. Não há outro caminho que não seja o Senhor da nossa vida. E não saberíamos, irmãos, o cristão, o verdadeiro cristão, ele não vai saber andar se não for na direção do seu mestre. Ele olhará e achará que sabe o que está fazendo, mas ele não sabe. Aquele que é de Cristo Jesus, ele caminha sempre olhando para o Senhor. É essa a meta dele. É isso que direciona a vida dele, o próprio Senhor, porque ele diz para cada um de nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há outro que não seja ele, irmãos. Aqui está a infalível direção de Deus para a nossa vida, o próprio Senhor Jesus. Precisamos escolher seguir a Cristo, porque todos os caminhos vão parecer que são bons caminhos, mas na verdade são caminhos de destruição, porque Cristo é o único caminho para a nossa vida. Se você está perdido em meio à selva da enfermidade espiritual, se você está envolvido com questões deste mundo que tem trazido tribulações, incertezas para você, se você tem se preocupado em viver uma vida de solidão, de desprezo, você precisa olhar para Cristo, porque Ele é a solução para a tua vida. E o Senhor diz lá em Mateus 28:20: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Precisamos nos lembrar, irmãos, desta promessa do Senhor, porque todos nós dependemos da ação de Cristo na nossa vida, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Ele traz conforto, consolo, segurança, paz, proteção e cuidado. Oremos ao Senhor e agradeçamos por tudo aquilo que Ele é para a nossa vida. Amantíssimo Deus, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo para conosco. Obrigado, ó Deus, porque mesmo quando não reconhecemos isso, o Senhor continua a investir sobre a nossa vida, investir em amor, investir em zelo, investir em cuidado. Ó Deus, a tua fidelidade, ela não se acaba, ela permanece e se renova a cada momento sobre a nossa vida. Então, louvado seja o Senhor por tudo quanto o Senhor é, por tudo quanto o Senhor faz na nossa vida. Só temos a te pedir uma coisa nesta noite, ó Deus: trabalhe na nossa mente, trabalhe no nosso coração, para que nunca venhamos nos apartar do Senhor, e que sempre as nossas escolhas venham nos levar para o encontro com o Senhor. Fique conosco, Deus. Fique com este momento da celebração da ceia do Senhor. Abençoe-nos, Deus, e continue a falar ao nosso coração. Consagro este momento a Ti, ó Deus, e te peço perdão e misericórdia por aquilo que deveríamos ser, por aquilo que deveríamos fazer e não temos nem sido, nem feito, ó Deus, de acordo com o Teu querer. Muito pelo contrário. Então perdoa, Deus, renova-nos, Deus, faça-nos verdadeiramente filhos do Senhor. São essas bênçãos que eu te rogo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Convidar os diáconos que venham.